É um prazer estar com vocês aqui de novo. A gente mal se encontrou, a gente já teve que dar uma paradinha, né? Uma paradona, né? Por causa aí da pandemia. Espero que vocês estejam todos bem e que agora daqui para frente a gente possa se encontrar muitas vezes, né? Apesar de ser assim virtualmente, mas a gente está pensando aqui de uma forma muito carinhosa para que a gente possa contribuir com vocês aí no estudo das ciências, né? A gente teve só 2 encontros e aí vamos continuar a nossa programação, tá bom? E aí, para a gente retomar os nossos estudos, a gente vai começar falando sobre as células, né? As células que constituem esses seres vivos, né? Vocês lembram que a gente falou sobre os seres vivos, as características, né? O que poderia... Como é que eu posso, por exemplo, afirmar que uma árvore é um ser vivo e a pedra não é um ser vivo, né? A árvore ela vai apresentar algumas características que são comuns a todos os seres vivos. Como, por exemplo, ela precisa de energia, ela reproduz, né? Realiza a reprodução, ela percebe ela consegue conhecer, perceber os estímulos que acontecem no meio ambiente e ela é formada de célula, né? Então, ser formada de célula é uma característica comum a todos os seres vivos. É o que vai caracterizar um ser como ser vivo, não é? Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a célula, sobre a estrutura das células e sobre os tipos de células. Além da gente falar também sobre a plasmática, a constituição e as propriedades da membrana plasmática. Então, a gente vai dar assim, de uma forma bem tranquila para vocês não precisam ficar aterrorizados, tá bom? Se não entendeu, não tem problema. Pergunta, deixa lá no fórum, lá na plataforma perguntinha, envia lá para Suzana ou pede para Suzana o WhatsApp da professora, que não tem problema nenhum, eu atendo vocês assim que eu visualizar a mensagem de vocês, tá bom? A gente pode se conversar sobre em qualquer plataforma que vocês acharem melhor, beleza? Então vamos começar falando primeiro sobre, né, o que é a célula, né? Então, a célula, ela é o constituinte dos seres vivos. A gente diz que todos os seres vivos são constituídos de células. Isso é uma característica fundamental. É ser vivo? Pera, vamos ver. Tem célula? Tem. Então, é ser vivo. Beleza? É o que compõe os seres vivos, né? Aí aqui a gente vai ter os seres que são formados de apenas uma célula, os seres que são formados por muitas células, né? Que são os pluris ou os multicelulares. A gente tem os que são formados por apenas uma célula, que são os unicelulares, né? Então, a gente tem, assim, batido o martelo até agora, né? O que é que compõe os seres vivos? As células. Só que a gente também tem um grupo aí que está muito presente na nossa vida. Inclusive, a gente está afastado por causa de um desses organismos, que são os vírus, né? Os vírus, eles não são constituídos de célula. Então, quando a gente fala de vírus, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é disso. Os vírus, eles são acelulares. O que significa dizer, então, que um vírus é acelular? Significa dizer que esse vírus, que esse organismo, ele não tem célula. Ele é acelular. E isso é uma característica dos vírus. Por isso, ainda, a gente vive uma discussão muito grande. Os vírus são ou não seres vivos? A gente acabou de dizer que uma das principais características que definem um ser vivo é ser formado de célula. Os vírus não têm célula, né? Então, alguns biólogos, alguns cientistas
defendem que os vírus não podem estar no grupo dos seres vivos. Eles não são seres vivos, simplesmente pelo fato de não ter célula. Outro grupo de biólogos, cientistas, defendem que os vírus são sim seres vivos, porque embora eles não tenham a célula, eles conseguem realizar algumas outras atividades, eles apresentam algumas outras características que os seres vivos têm, como por exemplo, eles têm capacidade de reprodução, né? Eles realizam o metabolismo, embora esse metabolismo, eles precisam primeiro estar dentro de uma célula hospedeira, né? Então eles têm material genético, né? Então existe uma série de características dessas que eu citei. Eles realizam reprodução, eles apresentam metabolismo, embora não seja dentro, né? Eles precisam parasitar uma outra célula, e eles têm material genético. Essas características fazem com que alguns cientistas defendam que os vírus são seres vivos, não é? Por enquanto, a gente vai ficar aqui dizendo que os vírus são partículas, são organismos especiais, mas que não estão ainda no grupo dos seres vivos. Tranquilo até aqui? Então, o que a gente não pode esquecer? Que os seres vivos são constituídos de célula. Isso é uma característica fundamental dos seres vivos. Existem aqueles que são formados de apenas uma célula, existem aqueles que são formados de muitas células, que são os multicelulares ou os pluricelulares. Então, a gente vai definir célula como sendo a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Então, o que vem ser a célula? Como é que eu posso definir célula? Eu posso definir célula dizendo que é a menor parte dos seres vivos. É só isso? Não. Ela tem forma e função que são definidas, não é? Cada célula, um organismo multicelular, aquele que é formado por muitas células. O nosso corpo, por exemplo, a gente tem mais de 50 trilhões de células. Cada célula nossa tem uma forma que ajuda a essa célula a exercer a função que ela precisa exercer no organismo, por todo funcionar bem direitinho, né? Então, embora todos nós sejamos diferentes, né? Nós, seres humanos, a gente não é igual ao nosso irmão, a não ser que a gente tenha um irmão gêmeozinho ali idêntico, né? A gente é diferente dos outros seres vivos, diferente de uma árvore, diferente de uma ameba, diferente de uma bactéria, né? Diferente dos gorilas, dos macacos em geral, não é? Mas a gente tem alguma coisa que nos liga, que nos deixa semelhantes, que é serem formados de célula. Então, a gente tem estrutura que é comum a todos esses organismos vivos, que é essa menor parte que compõe os seres vivos com forma e função definidas. Pois bem, minha gente, a célula, ela foi descoberta só no século XVI, né? Com uma experiência que Robert Hooke estava fazendo. E aí ele estava observando, após a invenção do microscópio. Aí por que a célula só foi descoberta após a invenção do microscópio? Porque ela é microscópica. A gente não consegue enxergar a célula só com o nosso olhinho aqui. A gente precisa de auxílio de lentes de aumento que vão nos favorecer a enxergar essa estrutura. Aí tá. Robert Hooke observando células de cortiça. Aquela célula de cortiça é aquela madeirinha mole que faz rolha de vinho. Vocês lembram? Então, ele observando essa cortiça ao microscópio, ele observou que essa cortiça ela é cheia de buraquinhos, pequenos buraquinhos. Esses buraquinhos ele chamou de cela, né? Que aí foi chamada mais tarde de célula. Cela significa pequeno espaço, pequena cela, né? E aí, depois que ele descobriu essa estrutura, que ele chamou de célula, que a gente chama de célula hoje em dia, muitos outros cientistas, com o avanço, né, da microscopia, com o avanço das lentes de aumento, aí lá no século, aí mais tarde, acho que 1800, se não me engano, mais ou menos,
1800 e alguma coisa, que eu não estou lembrando muito bem aqui, dois cientistas, eles estavam estudando em cidades diferentes, né? Um estava na Alemanha, o outro na Inglaterra. Um estudava vegetal e outro estudava animal, né? Um era botânico, o outro era zoólogo. E aí, estudando separadamente, eles chegaram à mesma conclusão. Eles chegaram quem estudava os animais falou: ó, todos os animais são constituídos dessa célula aí, dessa célula. Todo tecido, toda vez que eu olho um pedacinho desses animais, eles são constituídos pelas mesmas estruturas. O botânico também chegou à mesma conclusão, dizendo que todas as plantas eram constituídas de célula. E aí eles fizeram juntos o que nós chamamos de teoria celular. Essa teoria celular, ela é a base, ela é o que sustenta toda a biologia, né? No dia que conseguirem colocar a teoria celular abaixo, a gente vai ter que reformular uma série, né, de conceitos de biologia, né? Então, o que diz essa teoria celular? Essa teoria celular, ela diz que todos os seres vivos são constituídos de célula. Isso é o que diz a teoria celular. Todos os seres vivos são constituídos de célula. Quando se descobriu os vírus, bem mais tarde, aí se colocou todos os seres vivos são constituídos de célula. Aí quem acredita que os vírus são seres vivos vai colocar lá, com exceção dos vírus, né? Mas a teoria celular em geral, ela vai dizer que todos os seres vivos são constituídos de célula. E que toda célula, ela provém de outra célula pré-existente. Quer dizer, uma célula não surge do nada, né? Para ter uma célula, precisa que outra tenha existido antes, né? Então, a gente diz, definindo aqui, que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Esse conceitozinho é importante que a gente aprenda, tá bom? O que significa a célula sendo essa unidade morfofisiológica dos seres vivos? Significa que a célula, ela dá forma aos seres vivos. Isso que a gente consegue visualizar do nosso corpo é um amontoado, um conjunto de célula organizado, né? Por isso que a gente diz que a célula é a unidade morfológica, porque ela forma, ela constitui os seres vivos. E é fisiológica, por quê? Porque todas as funções ocorrem dentro das nossas células, né? A gente respira, a gente reproduz, a gente realiza a digestão, não sei o quê. Tudo isso ocorre a nível celular, ocorre dentro das nossas células. Então, quando a gente diz que a célula é a unidade morfofisiológica, a gente está dizendo que a célula forma, porque constitui, porque dá forma aos seres vivos, e todas as funções vitais, todas as nossas funções fisiológicas, quer dizer, a que mantém o nosso organismo, o nosso corpo funcionando, ocorre dentro das nossas células. Então, a gente diz que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Tranquilo até aqui? Ótimo. Qualquer dúvida, anotem e a gente discute, tá bom? Depois, sem problema nenhum. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de célula, né? Nem todas as células que formam os seres vivos são iguais, né? A gente vai ter diferentes tipos de células. E aí a gente vai organizar essa célula de acordo com uma das partes que compõem as células, né? A gente vai colocar essas células em dois grupos. No grupo dos procariontes e no grupo dos eucariontes. O que é uma célula eucarionte, né? Ou eucariótica? O que é um eucarionte? O que é um ser vivo eucarionte? Ele é um ser vivo que tem célula que apresentam um núcleo, né? Que possui uma membrana chamada de carioteca. Então, eu vou chamar de eucariontes os seres vivos que têm células eucarióticas. Eu significa esse nome aí, ó, eu,
Eu possuo, eu tenho. Cariontes vem de carion, que significa carioteca, núcleo. Então, eu tenho carioteca, eu tenho núcleo, tá bom? Então, a gente tem aí, ó, as células que apresentam um núcleo que possui essa membrana que chamam de carioteca. O que é essa carioteca? Essa carioteca é uma membrana que delimita, que separa o núcleo da célula de outras partes, tá bom? De outras partes da célula. Se vocês observarem aí, ó, nessa imagem que vocês estão vendo desse slide, vocês estão vendo uma célulazinha do lado direito de vocês. Essa é uma célula eucarionte. Olha lá, ó. Ela tem núcleo. Esse núcleo está representado por uma bolinha, não é? Então, é a linhazinha que separa essa bolinha do resto da célula, a gente chama de carioteca, tá bom? E agora, quem são os procariontes? Os procariontes são aqueles seres vivos que têm células cujo material genético está disperso no citoplasma, está espalhado no citoplasma. Essas células, a gente diz que elas não apresentam núcleo, elas são sem núcleo, elas vieram antes da carioteca. Qual é a função da carioteca? A carioteca é separar o material nuclear, o material do núcleo, do material do citoplasma, né? Quando a célula possui essa membrana que separa o material do núcleo do material do citoplasma, a gente chama essa membrana de carioteca. E os seres vivos que apresentam essa célula chamam de eucariontes. Já os procariontes são aqueles seres vivos cujas células têm um material genético disperso no citoplasma, porque o núcleo ele abriga o nosso material genético, tá bom? Aí só que os seres procariontes, eles vão ter esse material genético misturado dentro do citoplasma celular, tá bom? E aí essa célula do lado esquerdo aí de vocês é a célula dos procariontes. Vejam que as células procarióticas, elas não apresentam núcleo, não é? Por quê? Porque elas vão apresentar apenas o material genético, né? Que esse emaranhado aqui, ó, que vocês estão vendo nessa célula aqui procariótica, tá? A gente vai falar mais disso depois. Vamos falar um pouquinho sobre a célula eucarionte. A célula eucarionte é uma célula bem bonita, né? Vocês estão vendo a imagem dela aí, ó. Vocês vão ver que a célula ela tem 3 partes principais, essa célula eucarionte. Quais são essas partes principais? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Vamos imaginar aqui a sala da nossa casa, tá? Vamos imaginar que a sala da nossa casa seja uma célula. O que seria a membrana plasmática? A membrana plasmática seria as paredes da nossa casa. Qual é a função da parede da nossa casa, da nossa sala? É separar a sala dos outros cômodos da casa e a sala da rua, né, do fora da casa. Então, a membrana plasmática tem a mesma função. Ela vai separar a célula do fora da célula, né? Ela separa o dentro da célula do fora da célula. E como toda parede, para a gente poder atravessar a parede de um cômodo para o outro da nossa casa, o que tem na parede? As portas, não é? Que faz com que a gente entre e saia da sala da nossa casa, não é mesmo? A membrana plasmática ela também tem essa função de controlar o que entra e o que sai da célula, tá? Então ela tem 2 funções principais. Ela primeiro separa o que tem dentro da célula do que tem fora da célula, ela vai delimitar a célula, não é? E ela controla o que entra e o que sai da célula. O citoplasma, imaginando a sala da nossa casa, é como se fosse todo o espaço da sala, né? Tudo que está entre as 4 paredes é citoplasma. Numa célula eucariótica, esse citoplasma está cheio de móveis, tá? Tá cheio de estrutura celular. Olha a imagem que temos aí na nossa tela.
Ó, cheio de estruturazinhas, não é? É como se a gente fosse colocando os móveizinhos na nossa sala. Então, esses móveis funcionariam como essas organelas, que nós chamamos de organela citoplasmática. E o núcleo seria a nossa presença lá na sala, quando a gente está lá sentadinho no sofá e tal. A parte principal da sala é o que tem a inteligência, é o que vai comandar, o que vai coordenar tudo que acontece na célula, é o núcleo. E o núcleo da célula eucarionte, que a gente não pode esquecer nunca, tá bom, galerinha? É que o núcleo tem carioteca, né? O núcleo, ele é envolvido pela carioteca. Por quê? Porque a gente está falando de uma célula que é eucarionte, tá bom? Não esqueçam, tá, meus amores? Dúvidas, por favor, mandem, que eu tenho o maior prazer de atender vocês, tá bom? A célula eucarionte, ela, além de ter a membrana plasmática, ela tem uma estrutura que nós chamamos de glicocálix. Esse glicocálix, ele é muito utilizado, por exemplo, a célula utiliza muito quando uma pessoa faz transplante, né? Porque ele tem função de reconhecimento. Ele vai dizer se aquele novo órgão que chegou ali, né, aquela nova célula que chegou ali, ele é compatível ou não com o resto do nosso organismo. Então, esse glicocálix é como se fosse uma parte anterior à membrana plasmática, tá? Ele é uma camada de glicídios, de açúcar, que envolve a célula, tá bom? Ele tem funções de reconhecimento, de proteção e de aderência. Isso aqui é mais pra gente saber que existe, tá bom? Lá no ensino médio a gente vai conhecer isso aí bem mais direitinho. Então, antes da membrana plasmática, a gente tem na célula uma parte que é chamada de glicocálix. Ele tem função de reconhecimento, de proteção e de aderência, quer dizer, de juntar uma célula a outra célula. Ele é muito utilizado, a célula vai utilizar muito no processo de transplante, tá? De incompatibilidade e tal, que tem nos casos dos transplantes, né? Quando a gente fala de célula eucarionte, existem dois tipos dessa célula eucarionte. Existem as células eucariontes. Aliás, existem alguns tipos de células eucariontes, né? A gente tem a célula eucarionte dos vegetais, dos fungos, que vão apresentar uma estrutura que a gente chama de parede celular. Essa parede celular, ela não é encontrada em toda célula eucarionte, tá bom? Ela só é encontrada em células de vegetais, em células de animais, em células de bactéria, tá? Mas é interessante aqui, ó. Essa parede celular que a gente está falando aqui, o principal componente dessa parede celular é a celulose. É um polissacarídeo, é um tipo de açúcar que compõe essa parede celular. Quando a gente fala de parede celular, que é composta de celulose, a gente está falando da parede celular dos vegetais, tá bom? Então, aqui a gente só vai falar de dois tipos de células eucariontes, que é a dos vegetais e a dos animais, tá bom? Agora, a gente está falando das células dos vegetais. Por quê, professora? Como é que eu sei? Porque só a célula dos vegetais tem parede celular. Célula animal não tem parede celular, tá bom? E a célula dos vegetais, a parede celular dos vegetais, ela é constituída principalmente de celulose. Tá, professora, eu tenho membrana plasmática, eu tenho esse glicocálix e eu tenho essa parede celular? Sim, isso mesmo, na célula eucariótica vegetal, né? Você vai ter, de fora para dentro, você vai ter o glicocálix, depois você vai ter a membrana plasmática. Aliás, errei, tá bom, gente? Célula eucariótica vegetal. Você vai ter de fora para dentro, você vai ter glicocálix, você vai ter parede celular, tá bom? E você vai ter membrana plasmática. Você vai ter essas três estruturazinhas que servem para proteção da célula, tá? A função primordial da parede celular é da proteção.
ela vai dar proteção, ela vai dar resistência à célula vegetal, tá bom? Ela é uma camada rígida que serve para envolver as células vegetais. Inclusive as células animais, pelo fato de não terem parede celular, elas são bem mais frágeis que as células vegetais, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a membrana celular. As membranas, né? Outra membrana celular, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é composta, ela é formada de uma fina camada que envolve e delimita a célula. A gente já sabe, né? Qual é a função da membrana plasmática? Delimitar a célula, o dentro do fora da célula, né? Além de controlar o que entra e o que sai. Esse processo de entrar e sair da célula é o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Que nomezinho bonito, né? Permeabilidade seletiva, uma coisa permeável, né? Uma coisa que é possível você atravessar. Só que você está vendo aqui que ela é seletiva, não é tudo que entra na célula, não. A célula seleciona o que ela está precisando. Por isso que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é essa permeabilidade seletiva? É a propriedade que a membrana plasmática tem de determinar o que entra e o que sai da célula. Nem tudo que quer entrar vai entrar, nem tudo que quer sair vai sair. A célula precisa, tá precisando? Então deixa passar. Não tá precisando? Cai fora, né? É isso que a gente chama de permeabilidade seletiva. Deixa eu correr um pouquinho, gente, porque senão a nossa aula vai ficar bem grandona, né? Aí a gente tem aqui qual é o formato, qual é a estrutura da membrana plasmática, né? Dessa membrana celular que envolve e delimita a célula. Ela é formada de dois componentes principais e ela tem esse aspecto bonitão aqui, ó, que a gente chama de bicamada de lipídios, né? Ela é formada principalmente de lipídios e proteínas. A gente diz que a membrana plasmática da célula ela é lipoproteica. O que é lipoproteica? É lipídios e proteínas, né? O que é lipídio, professora? Lipídio é um grupo de substâncias que a gente conhece como óleo, gorduras, tá? E as proteínas são também um conjunto de substâncias que ajudam muito no funcionamento das nossas células. Então, quem vai compor essa membrana plasmática aí são os lipídios e as proteínas, tá? Por isso a gente diz que a membrana plasmática ela é lipoproteica. Ela é conhecida, esse modelo aqui, ó, essa coisa bonitona aqui da membrana plasmática, ela é chamada de modelo do mosaico fluido. Ela foi proposta por dois cientistas, o Nixon. Ai, meu pai, agora deu branco no outro, hein, minha gente? Já eu lembro e falo para vocês. Ela foi proposta por esses dois, Singer e Nixon, isso mesmo. Singer e Nixon, ela foi proposta esse modelo que diz que a membrana é formada de duas camadas de lipídios intercaladas por moléculas de proteínas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a gente terminar a nossa aula. Então, a nossa aula de hoje é isso aí, tá bom? Vamos revisar um pouquinho o que nós falamos hoje sobre a célula. Nós vimos que a célula é o principal componente da matéria viva. Todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados de célula. A célula ela tem três partes principais, né? A célula eucariótica tem três partes principais: membrana, citoplasma e núcleo. A gente vai, quanto à organização do núcleo, a gente vai agrupar as células em dois grupos, dos procariontes e dos eucariontes. Quem são os eucariontes? São os seres que não têm núcleo, né? O material genético está misturado, está dentro do citoplasma da célula. E os eucariontes são aqueles seres que apresentam célula com núcleo delimitado, definido pela carioteca, por essa membrana nuclear que nós chamamos de carioteca. O que mais que nós falamos? Nós vimos que além da membrana plasmática, existem alguns tipos de células que vão ter a parede celular, né? Essa célula é a célula vegetal.
que é diferente da célula animal, pelo fato de apresentar parede celular e outras estruturas que a gente vai conhecer quando estiver falando do citoplasma, como cloroplasto e outras estruturinhas aí, tá bom? A parede celular, ela é exclusiva da célula eucariótica vegetal. Qual é a função? Proteção, tá? E o principal componente é a celulose. A gente viu também que as células têm uma membraninha bem externa, que nós chamamos de glicocálix, né? Que serve para proteção, aderência, né? E reconhecimento das substâncias que chegam na célula. E por último, nós falamos sobre a membrana celular ou membrana plasmática, né? Que ela é uma fina camada que envolve e delimita a célula, e é uma das principais funções é a permeabilidade seletiva, que serve para selecionar o que entra e o que sai da célula. Beleza? Vou deixar também lá na plataforma um linkzinho para vocês acessarem, além dessa aula, acessarem um videozinho bem legal, tá bom? Que vocês vão gostar e vai fixar melhor esse conteúdo para vocês, tá? Beijo, fiquem com Deus.